Olá, eu sou Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. E hoje nós estamos na lição de número 12. Nós estamos quase encerrando aí o nosso primeiro trimestre do ano de 2021. Estamos finalizando já o mês de março. E hoje nós estamos na lição de número 12, que tem por título A Oração de Paulo pelos Efésios. Olha, foi muito propício, estudarmos durante todo esse trimestre sobre oração. Haja visto que no momento em que estamos vivendo no Brasil, em que a pandemia está novamente assolando a nossa nação e o que nós podemos como cristão, uma das maneiras de nós agirmos neste momento, além de seguir protocolos, além de seguir os decretos, além de seguir todas as orientações de saúde e de segurança, para que a gente possa nos privar, nós temos uma poderosa ferramenta nas nossas mãos, que é a nossa oração. Então essa lição, ela tem acrescentado muito na minha vida e eu acredito que também na sua vida, que tem ouvido através do podcast ou através do canal no YouTube, onde deixo também esse mesmo áudio. E tem sido muito proveitoso aprender sobre oração durante este momento em que nós precisamos tanto orar. Então, além dessas lições nos trazer incentivos através da vida de grandes homens, como nós temos estudado até aqui, nós estudamos aí sobre vários homens, Moisés, sobre Neemias, sobre Daniel, sobre oração em que Jesus ensina nas parábolas do fariseu e do publicano, oração do Pai Nosso, oração sacerdotal. E hoje nós vamos aprender sobre a oração de Paulo pelos Efésios, uma oração poderosa, uma oração que você precisa ler esse texto, você precisa ler a carta de Paulo aos Efésios, mas você precisa ler esse texto, fazer a leitura de Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, e leia em várias versões, NVI, NVT, NAA, King James, procure, estude. Não fique somente no que eu vou te passar aqui, porque como é uma aula de EBD e nós temos um tempo também para transmitir através do podcast, nós não vamos conseguir aqui de forma nenhuma passar tudo que esse texto de Paulo aos Efésios tem para nos ensinar, mas eu oriento que você se aprofunde nesse texto para que você tenha um conhecimento muito maior e muito mais profundo e seja mais proveitoso para a sua vida espiritual, para que seja aplicado na sua vida de oração, na sua vida cristã, porque é uma oração poderosa. O nosso texto do dia está em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Nós sabemos que todos os textos bíblicos que estão lá à disposição, as cartas foram endereçadas aos seus remetentes, como a carta de Paulo aos Efésios, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. E os mesmos problemas e as dificuldades que os cristãos de Éfeso viviam, nós também vivemos. Então, por isso essa palavra ela foi dirigida pelo Espírito Santo, porque atendeu às demandas de Éfeso e continua até hoje nos dando orientação, nos dando ensinamento, nos dando doutrinas cristãs fundamentais para que nós possamos crescer à semelhança e à imagem de Cristo Jesus. Nós vamos aprender com essa lição maravilhosa. Você leia o texto bíblico base da lição é Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21, que é a oração de Paulo pelos Efésios. Paulo, ele estava na prisão em Roma, provavelmente, levando em conta as informações que nós temos aí do ano, do período em que a carta foi escrita. Paulo sente a necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de
fortalecimento e boas notícias chegavam até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras, reflexões e apontamentos, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. E é essa oração que nós vamos estudar nessa aula, que é tema da nossa lição da semana. O primeiro tópico da nossa lição é uma oração ousada. E o primeiro subtópico é o cuidado para com a igreja. Paulo ele escreve essa carta à igreja em Éfeso, e esse ato de Paulo escrever essa carta revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Não somente a carta de Paulo a Éfeso, mas também todas as outras cartas ele escreve pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela vontade de ver os irmãos crescendo, de solucionar problemas, de solucionar dúvidas, problemas doutrinários que aconteciam. O grande intuito, o grande interesse de Paulo era ver os irmãos crescendo espiritualmente, era ver os irmãos tendo uma comunhão profunda e íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, especificamente, o conteúdo da carta de Paulo é para Éfeso, né? Esse texto que nós estamos estudando, que é contido na carta de Paulo aos Efésios. Então, o conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso. Porém, também se esperava que essa carta chegasse até outras igrejas da região, como Laodiceia, por exemplo, porque, afinal de contas, naquele período não tinha muito material escrito para eles, né, principalmente do Novo Testamento, para eles poderem estudar, para eles poderem compartilhar uns com os outros. O conhecimento era muito passado, assim como Paulo chegava, pregava. Então essa carta serviria ali para eles no conhecimento de Éfeso, mas também sendo passado esse conhecimento, assim como nós, é proveitoso nos dias de hoje, com certeza foi proveitoso e assim chegando também a outras regiões, né, com aqueles irmãos que sempre compartilhavam. E é por isso que nessa era é muito importante você compartilhar o conhecimento, não somente ensinando outras pessoas, mas você está me ouvindo numa rede social, você está me ouvindo no meio de tecnologia, seja no YouTube ou seja no podcast. Então eu peço que você faça como os irmãos, que você compartilhe também, você passe adiante esse conhecimento para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Uma coisa é certa, essa carta ela chegou a mim e a você, e glória a Deus por isso. Então a carta foi enviada aos Efésios, e porque os irmãos compartilharam, essa carta chegou a outras regiões, podendo chegar a Laodiceia, e chegou nas nossas mãos hoje, para a glória de Deus, e nós ficamos felizes, estamos edificados, estamos aqui aprendendo dessa palavra. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos dessa carta e expressa um profundo sentimento e comprometimento de Paulo com a continuidade e o êxito daquela igreja. Mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Então a oração que está contida ali, Paulo está falando, orando, endereçando aos Efésios. Porém, quando você lê o contexto é extraordinário, é poderoso, por isso que eu peço que você faça questão de ler na sua casa, porque o conteúdo é extraordinário, a oração que Paulo faz é extraordinária. Então Paulo ele ora pelos crentes em Éfeso, mas ele também está orando por mim e por você, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Então, assim, Paulo ele está orando e ele está fazendo aquela oração, e por isso que nós, quando falamos que a palavra de Deus, esses textos, os livros, as cartas, tudo que está escrito na Bíblia é de inspiração do Espírito. Porque por causa da inspiração do Espírito, não somente os Efésios foram edificados, mas nós também somos edificados. Então o cuidado e o amor que Paulo teve com a igreja em Éfeso fez com que ele escrevesse essa carta, mas ele não abençoou somente a igreja em Éfeso, porque a igreja que estava localizada geograficamente em Éfeso era a igreja de Cristo. E hoje, a igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja Deus e Amor, as igrejas hoje também são igreja de Cristo. Então, a mesma palavra é necessária para a nossa edificação. Então, essa palavra chegou a nós porque Paulo também entende e ele ministra algo de forma extraordinária, porque ele compreendia que não era simplesmente uma questão de uma oração para uma igreja numa localidade geográfica, mas de uma amplitude
espiritual, né? As palavras e as orações de Paulo iriam ecoar por muitos e muitos anos através da transmissão do conhecimento, através do compartilhamento das palavras dele, através da inspiração do Espírito Santo. O segundo subtópico desse primeiro tópico é de joelhos é melhor. Quando nós começamos a ler no versículo 14, Paulo fala: por esta causa me ponho de joelhos. Então isso nos traz essa referência porque, primeiro, antes de falar sobre a posição de oração, Paulo ele estava preso em Roma e ele não poderia se dirigir fisicamente aos irmãos. Ele, costumeiramente, eles oravam uns pelos outros, fazia-se imposição de mãos em alguns irmãos para separá-los. Então Paulo agora não tem essa liberdade, Paulo está preso. Como Paulo agora vai conseguir estar com esses irmãos, ele vai conseguir transmitir a esses irmãos um aconselhamento, uma oração. Então Paulo usa daquilo que ele tem disponível nas suas mãos, que era enviar essa carta. Mas por que Paulo envia a carta? Porque ele tem o entendimento que mesmo o seu corpo, mesmo estando ele limitado em uma prisão, o Espírito de Deus que habitava nele é onipresente e onipotente. Então Paulo expressa nessa oração, ele alcança os Efésios. Então quando ele envia essa carta e ele faz nessa carta uma oração, ele entende que mesmo que ele está ali limitado, preso, ele pode, através do Espírito de Deus presente na sua vida, alcançar vidas que estão longe. Então ele está preso fisicamente, mas espiritualmente ele sabe que ele tem liberdade em Cristo para orar e coisas extraordinárias acontecer em qualquer lugar. Então, falando da questão dos joelhos, orar de joelhos, Paulo declara: me ponho de joelhos. Aos judeus de então, até aquele determinado momento, não era costumeiro oração de joelhos. Nós vemos Jesus falando da oração do publicano e do fariseu, que o fariseu ficava em pé, ele ficava em pé se orgulhando. Jesus fala que os fariseus que gostavam de ficar nas esquinas orando em pé para ser visto pelos outros. Então era comum eles orar em pé, erguendo as mãos. Então Paulo aqui, quando ele fala que ele se colocou de joelhos, Paulo está pedindo algo precioso, Paulo está pedindo algo tão único que até a forma que ele se coloca em oração é diferente do que era comum. Então ele se prostra, ele se entrega completamente ao Senhor. Ele não podia ir fisicamente até Éfeso, mas quando ele dobra os seus joelhos, ele vai até diante do trono de Deus. Ele está diante de Deus, ele se curva diante do Todo-Poderoso, então ele se apresenta diante de Deus. Então ele clama algo extraordinário, que, como eu disse, você precisa ler. Ele pede para Deus fortalecer eles no espírito, no seu homem interior. Ele pede a Deus que Cristo habite nos corações, porque é do coração do homem que procede as saídas da alma. Então, se Cristo habitar no coração do homem, ele vai ser um homem de bem, um homem de paz, um homem de Deus. Ele pede que Deus permita eles conhecer o incompreensível, quando ele diz que ele ora a Deus para que eles pudessem conhecer a altura, a largura, a profundidade. Então, aquilo que era incompreensível na mente humana, ele pede para que Deus revele a eles. E ele pede para que Deus encha os irmãos, os cristãos de Éfeso, da sua plenitude. Irmãos, isso é o que os irmãos de Éfeso precisavam, isso é o que nós precisamos. Precisamos ser fortalecidos no homem interior, precisamos que Cristo habite em nosso coração, precisamos conhecer aquilo que é incompreensível, ou seja, aquilo que a mente humana não conhece, mas Deus nos deu do seu Espírito dentro de nós. E ser cheios do Espírito, ser cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. E Paulo ora pedindo tudo isso de joelhos, prostrado, clamando ao Senhor Deus. Que coisa extraordinária. No terceiro subtópico, vamos falar sobre a ousadia de Paulo. A ousadia presente nessa oração de Paulo, ela nos impressiona, porque ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. É algo impossível de ser mensurado com exatidão. Nós não temos como medir, porque ele pede coisas grandiosas demais. A maturidade do apóstolo Paulo leva ele a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano. Então Paulo, quando ele fala acerca do amor,
quando ele pede para que eles venham compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ele pede no versículo 19 para que eles venham conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento. Então ele pede algo ousado, ele pede algo para que os irmãos venham conhecer algo que excede ao entendimento humano. Então isso nos dá uma lição, para que nós possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus. Precisamos ser movidos pela ousadia de ansiar por ir muito além do modo que as nossas experiências, ir além das nossas experiências, ir além daquilo que nós já recebemos. Nós não podemos ter aquilo que temos como suficiente, nós precisamos sempre nos dedicar e querer sempre mais de Deus. Nós devemos almejar cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então Paulo está fazendo uma oração ousada, mas essa oração ousada, esse deve ser o nosso desejo. Nós temos que almejar cada vez mais de Deus, nós devemos almejar cada vez mais da presença de Deus. Devemos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo. Então essa ousadia de Paulo deve nos impulsionar a ter essa vontade de sempre querer mais, de sempre querer compreender aquilo que é extraordinário, aquilo que é grande, aquilo que é profundo, a altura, a largura, a profundidade, o amor de Deus que excede ao conhecimento. É isso que nós temos que desejar. O apóstolo estava preso, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações ousadas iam muito longe. De joelho, as limitações, frustrações e temores se dissolviam e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós. Paulo dobra os seus joelhos para fazer uma oração ousada. Paulo está preso e ele começa a orar para que outras pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Geralmente não é ao contrário, não é a gente que está em liberdade, vai lá no presídio visitar a pessoa que está presa e dar uma palavra de fé, dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de transformação, uma palavra de libertação, uma palavra de paz. Paulo está preso, mas ele tem tanta confiança em Deus, ele tem tanta alegria no Espírito, ele tem tanto a presença de Deus, que é ele que está escrevendo uma carta aos irmãos, encorajando os irmãos para que os irmãos conheçam o amor de Deus, para que os irmãos cresçam na presença de Deus, para que eles sejam fortalecidos no homem interior. Então Paulo, ele está ali demonstrando que ele é uma pessoa fortalecida e a grande chave para o nosso crescimento é esse. O mesmo Espírito que estava operando em Paulo, fazendo ele ser feliz mesmo numa circunstância tão difícil, é o mesmo Espírito que opera em cada um de nós, o mesmo Espírito. Então Paulo de joelhos, ele vence as frustrações, os temores e sentia-se infinitamente forte, porque o Espírito Santo operava na vida dele e o mesmo Espírito opera na nossa vida. Por isso, se levante, se coloque de pé, erga sua cabeça, vença as frustrações, vença os temores e você vai viver uma vida extraordinária se você acreditar que o mesmo Espírito, se você confiar nesse Deus, que é o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus que você está servindo e você coloca tudo nas mãos do Senhor e Ele te ajudará a vencer as dificuldades do dia a dia. O nosso segundo tópico da nossa lição é o primeiro pedido de Paulo. O primeiro subtópico é fortalecidos pelo Espírito. Paulo ele pede para que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Esse fortalecimento do homem interior alcança nossa mente, nossos sentimentos, propósitos, desejos, todas as questões que se relacionam ao ser humano integral. Então ele pede para que o homem seja fortalecido no seu homem interior, naquilo que vai mover o homem, né? A mente, o sentimento, o propósito, são os desejos, são as coisas que nos movem, são as coisas que nos faz que nós vamos buscar algo que nos motiva a ser quem nós somos, né? Se nós não temos propósito, se nós não temos sentimento, se nós não temos desejo, quem nós somos? Então nós somos movidos por isso, nós somos seres humanos dotados dessas habilidades e somos movidos por isso. Se o homem não tem o seu homem interior, a sua mente, os sentimentos, os desejos do seu coração,
os seus propósitos de vida não são fortalecidos no Senhor, não são sentimentos cristãos, esse homem vai viver uma vida de conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Então o sentimento dele, os propósitos e os desejos do coração e da mente dele vão ser relacionados ao que o mundo diz, ao que o pecado diz, ao que a sua vontade carnal diz. Então Paulo ora para que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior, no âmago do seu interior, no seu coração, na sua alma. Porque se o homem enfraquecido está sujeito às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios do dia a dia. Muita gente desanima porque tem uma visão simplesmente humana e limitada dos seus problemas e das suas lutas. As forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente, pois as lutas elas vão muito além das nossas possibilidades falíveis e limitadas. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo fortalecendo o nosso homem interior, fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos propósitos precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo. Paulo pede que, pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. Isso acontecerá fazendo com que as fraquezas e limitações humanas que nos fazem desanimar venham ser dissipadas e o Espírito nos fortalece e nos coloca de pé. E esse fortalecimento que muda as nossas vidas, e aí nós conseguimos forças necessárias para reagir às influências mundanas. Como na oração sacerdotal nós aprendemos, Jesus diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o homem que não tem o seu homem interior fortalecido pelo Espírito de Deus, o homem comum, o homem ímpio, o homem incrédulo, ele vai ser guiado e direcionado pelo mundo, ele vai ser guiado e direcionado pela influência do mundo. Mas nós cristãos, mesmo vivendo nessa mesma terra em que as pessoas que são dirigidas pelo mundo estão, vamos ter uma vida diferente, porque mesmo estando no mundo, nós não somos regidos pelo governo do mundo. Então o Espírito de Deus fortalecendo o nosso homem interior, ele vai governar a nossa vida, como nós aprendemos na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Então nós somos governados não pelo pecado, nós não somos governados pelo que o mundo diz, nós não somos governados pelas tendências do mundo, mas somos governados pelo Espírito Santo de Deus em nós. Esse poder opera dentro dos cristãos, ele é o fruto da ação do Espírito Santo de Deus. E ele acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Trata-se da interiorização das verdades essenciais da Palavra de Deus em nossa vida. Então, o Espírito Santo de Deus vai começar a agir na nossa vida mediante nós interiorizarmos as verdades que ouvimos. Então, tudo o que você ouve da Palavra de Deus, você absorver para dentro de si. Isso quer dizer que a sua mente, o seu coração, o seu propósito vão estar firmados na Palavra de Deus. Você vai viver de acordo com a Palavra de Deus e permitir que sejam refletidas, absorvidas pela mente. Então, sendo absorvido pela sua mente, você vai viver na sua vida prática a Palavra de Deus. A influência da Palavra, a influência do Espírito vai fazer com que tudo que você praticar na sua vida seja para a glória de Deus e você será fortalecido no seu homem interior. Nosso segundo subtópico é o amor de Cristo. Com relação ao amor de Cristo, Paulo aqui usa duas figuras de linguagem. Ele fala arraigados e fundados. Então isso é para representar o nosso modo de vida. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas. Isso quer dizer que deve criar profundas raízes de uma alta árvore. E vai estar fundado, fala de alicerces fortes, alicerces bem estabelecidos. Então um cristão ele deve viver uma vida no amor de Cristo. Através desse amor, nós temos que estar arraigados com raízes profundas no amor de Cristo e com alicerce fundamentado nesse amor. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. É por isso Paulo, quando ele fala que nós temos que compreender e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, então essa é a chave. Como conseguir isso que vai além do entendimento, que vai além do conhecimento humano? É o amor de Deus. Nós não conseguimos entender e compreender perfeitamente como que Deus nos amou, sendo nós
pecadores, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou de forma incondicional, Ele não esperou nós reunirmos nenhuma condição, mas Ele nos amou primeiro. Então esse amor é um amor que vai além do entendimento. Então, para que a gente possa conseguir fazer coisas que vão além do entendimento humano, é viver em amor, é estar arraigado e fundado no amor de Cristo. Por amor, um pai abre mão de alimento para ver o filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas das nossas vidas são impulsionadas a partir desse amor. Nós precisamos criar relacionamentos, nós precisamos nos entregar de certa forma por outras pessoas, ou seja, precisamos abrir mão de nossa vida em algum momento, abrir mão de nossas coisas, abrir mão muitas vezes de sonhos para que nós possamos também fazer algo em prol do outro, em prol do próximo. Nós precisamos desenvolver relacionamentos arraigados e fundados no amor de Cristo. Somente assim nós teremos poder com todos os santos, com todos os cristãos, para sentir aquilo que não pode ser compreendido intelectualmente, que é o amor que Cristo tem por nós. Então, como que nós vamos conseguir sentir? Porque não podemos compreender, mas nós podemos sentir o amor de Cristo, o poder desse amor. É transmitindo o amor de Cristo ao outro, é fazendo aquilo que Cristo fez por mim, é repetindo a misericórdia e o perdão que Ele me deu, repetir com o próximo, repetir com o outro. Eu posso compreender intelectualmente, mas eu posso senti-lo, então eu tenho que transmitir ao outro o amor que Cristo tem por nós. Através desses relacionamentos arraigados e fundados no amor, nós vamos conseguir sentir em nós e experimentar esse algo poderoso que é o amor de Cristo. O terceiro subtópico é como compreender perfeitamente. Nós temos condição de compreender todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Porque Paulo fala no versículo 18, que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Será que nós conseguimos adquirir, conhecer todas as dimensões do amor de Cristo e conhecer em toda a sua essência? Será que nós podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Por isso que a oração de Paulo é uma oração ousada. Ele está pedindo algo profundo. Ele está pedindo algo extraordinário. Ele está pedindo algo grandioso. Essas propostas, por demais, parecem inatingíveis para a nossa vida, não é mesmo? Então, Paulo, ele tinha em mente, o que ele tinha em mente quando ele fez essa oração, essas petições ao Senhor? Então, ele tinha em mente esse desejo de buscar por experiências maiores com Deus. E todos nós cristãos precisamos disso. Nós precisamos de buscar experiências extraordinárias. Eu não estou falando aqui de simplesmente coisas místicas, de simplesmente de aparições, de visões, mas ele está buscando algo extraordinário, dizendo que que os cristãos em Éfeso precisavam compreender a largura, o comprimento, a altura, conhecer o amor de Cristo, para que eles pudessem também viver, porque quanto melhor eu compreendo algo, melhor é a minha prática. Somente alcançaremos esse amor, somente alcançaremos esse conhecimento da altura, largura e profundidade, somente alcançaremos a plenitude de Deus nas nossas vidas se nós buscarmos com a total dependência do Espírito Santo. Nunca confie na sua própria força. Quando Paulo diz que vocês possam conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento. Então ele não está falando simplesmente de um conhecimento humano, de um conhecimento físico, de um conhecimento material, mas ele está falando de um conhecimento profundo. Ele está dizendo que vocês possam conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento. Então, como que nós vamos conseguir compreender isso perfeitamente? Buscando na total dependência do Espírito Santo. Reconheça que você não vai conseguir sozinho, mas diga para Deus: eu preciso do Senhor, eu preciso ser cheio da sua plenitude, eu preciso ser cheio da sua presença, eu preciso conhecer
e eu preciso do amor de Cristo na minha vida, eu preciso entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você precisa desejar mais de Deus. Deus só dá água para quem tem sede. Então, se apresente diante de Deus, tenha desejo, tenha vontade de conhecer cada vez mais a Cristo. Nessa lição nós podemos aprender aí uma valiosa verdade. É o amor de Deus que impulsiona a igreja em sua missão diária de levar a todos os povos o ide do Mestre amado e manifestar o reino de Deus na sua dimensão presente. Enquanto vivemos, essa verdade é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo de salvação, sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa lição de hoje. Terminamos aqui com essa conclusão. O amor de Deus impulsiona a igreja, o amor de Deus que nos faz estar avante, levando a mensagem do Evangelho, levando a nossa bandeira do Evangelho a todas as nações, a nossa vida devocional através da nossa entrega para com o Senhor. Que você sempre deseje isso, cresça no amor de Cristo, que você possa estar arraigado, alicerçado em amor, que o Espírito de Deus fortaleça você no seu íntimo interior e assim como Paulo, nós possamos nos colocar de joelhos e reconhecer a grandeza e a majestade de Deus e pedir algo grandioso assim como Ele é grandioso. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal no YouTube, se inscreva aí no podcast. Um forte abraço e até a próxima lição.